Bom dia, pessoal. Vamos lá? Bora lá, então. A gente parou aí, pessoal, na parte de nutrição, né? Estamos vendo sobre o reino dos procariontes, sobre as bactérias, né, especificamente. E nós paramos aí na página 42, tá? A gente tem que dar uma corrida aí, que o nosso tempo já está curto, as nossas avaliações já estão chegando, e a gente tem que iniciar aí o nosso processo o quanto antes, né? Das avaliações, tá? Então, eu só estou se mandando aqui, pessoal da escola, só um pouquinho, gente. Página 42, Natiele. Página 42, lá em cima, lá, nutrição. Tá? Então, ó, vamos lá começar lá. As bactérias caracterizam-se pela nutrição autotrófica, produção do próprio nutriente por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese, ou heterótrofa. A maioria é heterótrofa. Por quê? Isso é, não é capaz de produzir o próprio nutriente que é orgânico, tá? São saprófitas, vivem de matéria orgânica em decomposição, né? Parasitas, elas causam doenças e ainda realizam o mutualismo, ou associação em que ambos os organismos levam às vantagens. Então, existem alguns meios aí. Então, ela é considerada saprófitas no sentido do quê? De se alimentar dos materiais que estão em decomposição, né? Matérias mortas. Ainda, elas são parasitas, pois causam doenças, elas se apropriam de organismos vivos, causando doenças. Em contrapartida, também se alimentando, né? E ainda, né? Elas realizam um mutualismo, onde ambos os organismos levam vantagem. Então, ela está em todas essas esferas. Ela também pode se apropriar de um organismo vivo e ajudar ele em alguma situação que seja bom para ele, que é o mutualismo. Então, os dois saem ganhando. Ela tem essa característica nas duas esferas, tanto como parasita, que faz mal, né, ao organismo em questão, e mutualismo, onde coopera e ajuda o outro organismo. Então, as bactérias do gênero Rhizóbio são exemplos de organismos que vivem mutualismo com plantas leguminosas, como feijão, ervilha, soja, alfalfa, tá?
são encontradas em pequenos nódulos formados nas raízes dessas plantas. Essas bactérias são capazes de retirar o nitrogênio do ar atmosférico e fixá-lo em compostos nitrogenados. Tá? As plantas absorvem esses compostos e utilizam com o seu metabolismo, ou em seu metabolismo. Em troca, as bactérias recebem compostos orgânicos, tá? Resultando o quê? Na fotossíntese que a planta ela realiza. Então, aqui do lado, nós podemos ver aí, ó, uma imagem, né, que evidencia os nódulos do rizóbio, né, presentes na raiz de leguminosa. Então, são bactérias mais presentes em legumes, em alimentos, né, são características dessas mesmas. Então, os organismos autótrofos são capazes de produzir material orgânico a partir de substância inorgânica. Algumas bactérias realizam fotossíntese, outras a quimiossíntese. Embora de maneira distinta, os dois processos ocorrem na produção da glicose. As bactérias que realizam a fotossíntese possuem o pigmento de bacterioclorofila para a absorção da luz. Para as bactérias sulfurosas, as sulfobactérias, a fonte de hidrogênio é o H2S, como a gente pode ver embaixo aí a sua formação química. As bactérias quimiosintetizantes, elas não utilizam energia luminosa. Nesse caso, a energia provém de reações químicas, bactérias do gênero Nitrobacter, Nitrosomonas, tá? E participam do ciclo nitrogênio. Então, são exemplos importantes como os micro-organismos, os quimiosintetizantes, e essas reações químicas da quimiossíntese são apresentadas pelo esquema a seguir aí. Então, também temos uma formação química para isso. Até porque esse processo, pessoal, da quimiossíntese é uma reação química, tá? Energia química que vai gerar glicose, consequentemente um alimento para a planta, para a leguminosa, outro mais, com o auxílio da bactéria, tá? Continuando lá. A respiração. Com a respiração, as bactérias podem ser aeróbias, que produzem energia por meio da respiração celular, usando o oxigênio atmosférico. Então, elas utilizam, né, o oxigênio que estão na atmosfera em que ela se encontra. Tá? As anaeróbias já são facultativas, realizam a respiração aeróbica na presença de oxigênio e respiração anaeróbica, ou fermentação na ausência do oxigênio. Dentro da química, nós temos os lactobacilos, né? São o quê? Aeróbios facultativas. São aqueles presentes, né, no Yakult, nos leitezinhos, né, fermentados. Ou seja, presença de oxigênio, realizam respiração aeróbica, na ausência do gás e fermentam. Então, ele faz um trabalho de uma fermentação. Algumas dessas bactérias são anaeróbas, estritas, ou seja, não possui as enzimas necessárias do metabolismo aeróbio. E por isso elas morrem na presença de oxigênio. Ou seja, o oxigênio faz mal para elas, tá? Como a Clostridium tetani, bactéria causadora do tétano. Então, o oxigênio faz mal para a bactéria do tétano, por exemplo. Por isso, quando você já furou seu pé em um prego, não sei se você já passou por essa experiência. Normalmente, quando você fura o pé em um prego, por exemplo, primeiro, lógico, a dor é terrível, o sangue também ele vai haver uma coagulação, mas o primeiro ponto, qual que é, gente? O primeiro ponto é fazer o quê? É fazer o seguinte, pegar um pano, né, e enrolar no pé, né? Então, normalmente a pessoa, quando ela fura o pé, por exemplo, você pega um pano e você abafa essa região. Isso evita com que o tétano ele venha a acontecer ou inibir a chance desse pé ele ter essa doença. Por quê? Você tem que sufocar, né, a bactéria, tá?
Vamos lá. Reprodução. A reprodução assexuada ocorre por divisão binária, bipartição ou cisparidade, em que uma bactéria dá origem a outras duas geneticamente iguais. Quando ocorre apenas a reprodução sexuada, a única fonte de variabilidade genética é a mutação. Tá? Então, aí abaixo você pode ver DNA da bactéria e a gente verifica que ele vai se multiplicando, né? Então, esse esquema ele representa a reprodução assexuada por divisão binária, tá? Então, eu tenho a divisão binária. Notem, que é uma multiplicação, né? A gente sabe, então começa como uma bactéria, né? Se vira duas, depois mais duas, e assim consequentemente, tá? Ela vai só aumentando, tá ok? E o esquema ele representa então a reprodução aí assexuada por divisão binária. Tá? Próxima página lá, página 43. Página 43. Diz assim: recombinação genética em bactérias. Algumas espécies de bactérias podem realizar processos de recombinação gênica, tá? Ou seja, mistura de genes entre indivíduos diferentes, produzindo novos indivíduos e ainda com características genéticas, né, entre indivíduos diferentes. Produzindo, então, novos indivíduos com características genéticas diferentes. Ou seja, caracteriza um processo sexuado, mas não reprodutivo. Esse processo é importante para a evolução das espécies, por proporcionar uma maior variabilidade genética dos indivíduos. Importante ferramenta para a adaptação do ambiente. Existem 3 maneiras de as bactérias trocarem informações genéticas. Então, através da conjugação, através da transdução e através da transformação. Na conjugação, os DNAs passam diretamente da bactéria doadora para uma que recebe, tá? Através de fibras ou tubos proteicos. O DNA transferido incorpora-se ao DNA da bactéria receptora, produzindo nova informação genética. Em seguida, por cisparidade, ocorre a multiplicação dessas bactérias, onde o gene adquirido será multiplicado. Outra forma especial genética é a transdução. Então, eu tenho, né, no primeiro momento ali, a conjugação, onde há a doação, e agora a transdução, que é o processo em que o material genético de uma bactéria é transferido para outra, no sentido de, olha lá, gerar o auxílio de um vírus bacteriófago. Na engenharia genética, os cientistas usam bacteriófagos como vetores de determinados genes selecionados para incorporá-los lá nas bactérias e assim alterá-las de maneira genética. Assim passam a produzir substâncias de interesse médico ou científico. Na transformação, a bactéria absorve moléculas de DNA dispersas no meio em que ela se encontra, geralmente provenientes de outras bactérias mortas. Tá? Daí aqui eu tenho um esquema que representa toda essa transformação da bactéria em si, com a incorporação de um DNA exógeno. Tá? Então, olha que legal. Isso aqui é bem bacana, ele mostra um pouquinho da formação. Então, vocês podem notar, tem uma bactéria e ela vai se formando ou compartilhando o seu DNA, que é a sua síntese central do núcleo da mesma, e vai tendo bactéria doadora, a bactéria que recebe. Então, elas sempre se perpetuam dessa forma, sempre vão, né, se reproduzindo, sempre vai vindo uma nova, né, com as mesmas características. Tá? Então, esporos de bactérias, logo aí embaixo. Algumas bactérias podem formar esporos ou células com envoltório muito resistente. Os esporos, eles ficam latentes
quando as condições ambientais são desfavoráveis. Em temperaturas muito altas, ou em ambientes tóxicos, tá? Por exemplo, algumas bactérias formam estruturas, tá? E denominadas endósporos. As bactérias causadoras de tétano, o Clostridium tetani e do botulismo formam esporos que suportam condições extremas de temperatura, escassez da água, presença do oxigênio, e quando as condições inadequadas cessam, os esporos saem de sua latência e retornam à sua atividade metabólica. No processo do acondicionamento de alimentos, a capacidade das bactérias de formar esporos torna-se, então, um problema para toda a indústria. Alimentos, os vasilhames que são contaminados, né? Ele põe o risco do indivíduo entrar em contato com qualquer contaminante. Então, esse é aquele risco, né, da higiene, pessoal. Até do que você tem em casa mesmo, é necessário lavar, é preciso ter um cuidado, porque as bactérias, elas se proliferam num ambiente, né, insípido, num ambiente sujo. Elas se proliferam, elas aumentam, né, tomam proporções assim, enormes. Então, é necessário ter todo esse cuidado, né, na hora da limpeza, os enlatados, né, os que estão ali em latas, por exemplo, ó, tomar cuidado com os alimentos que estão presentes em latas estufadas, quando se estufam, tá? Essa alteração na lata, ela indica a presença dos gases que a fermentação realizada pelos micro-organismos, né, elas foram liberadas. Então, quando você vê uma lata de alimento e ela está inchada, tenha cuidado, tá bom? Tenha cuidado. Pode ser que essa lata ou esse alimento, ele vai fazer mal a você, tá? Então, nesse caso é fácil, né? As latas, os alimentos, tudo tem um prazo de validade, né? Você tem que se atentar, fazer a leitura do prazo de validade, né? E consumir se estiver dentro do prazo. Caso não esteja no prazo, não é recomendável, né, essa refeição, ou a lata que você está tendo, vai utilizar para fazer algum alimento, alguma coisa assim. Ó, a importância das bactérias. Apesar de causadores de doença, as bactérias apresentam também uma grande importância no ambiente e na sua economia, né? Na economia como um todo. Então, professor, então elas só matam, só faz mal? Não, né, gente? As bactérias, elas têm um grande benefício, né? Para toda a sociedade, na verdade. Né? A gente costuma falar de maneira ambiental e socioeconômica, tá? Os organismos são constituídos por grande quantidade de matéria orgânica. E quando morre, essa matéria é degradada por bactérias que promovem sua decomposição. Os resíduos provenientes da decomposição podem ser utilizados por plantas, possibilita a reciclagem de nutrientes do planeta. Ainda existem bactérias que participam do ciclo do nitrogênio, decompondo os compostos nitrogenados, como, por exemplo, as proteínas, os ácidos nucleicos, formando amônia, e ainda outras bactérias que realizam a fixação do nitrogênio, transformando-se no N2, né? No nitrogênio gasoso. Em compostos nitrogenados são utilizados também pelas plantas, tá? As pseudonas é uma bactéria capaz de degradar o petróleo derramado no mar, utilizada em um processo denominado biorremediação. Muitas bactérias participam de interações ecológicas, como mutualismo, parasitismo e outros mais. No mutualismo, as espécies de participantes dessa associação são beneficiadas, tá? Como nos exemplos que a gente vai ver a seguir. Então, eu tenho as bactérias e o sistema digestório de ruminantes, como vacas, bois, né, entre outros que ruminam. As bactérias têm um processo legal, elas auxiliam no processo digestório desses animais. Nas raízes de leguminosas, como a gente já viu lá, né, nas páginas anteriores aí, a sua também devida importância para que
haja a quimiossíntese, né, fotossíntese também, e as bactérias no nosso sistema digestório humano, né? As bactérias também no nosso sistema digestório humano auxiliam em todo o processo de digestão, né? Eliminando, né, tudo que é ruim, absorvendo o que é vitamina, e ela também faz parte desse processo, tá? De maneira econômica, nós temos certas bactérias que são fundamentais na indústria. Por quê? Elas realizam fermentação, produzindo várias substâncias de grande utilidade. Como, por exemplo, o primeiro que eu tenho aí é o ácido lático. Pode ser gerado pelos lactobacilos e o ácido láctico altera o pH do leite. Possibilita, então, uma transformação em uma série de derivados, como o iogurte, a coalhada, os queijos, tá? Então, a bactéria do ácido láctico é ela quem permite, gente, a produção de todos esses itens aí, como o iogurte, nós sabemos, a coalhada, né, do leite, os queijos em si. Não só elas, como fungos também fazem parte desse processo, né? O ácido acético é o principal componente do vinagre. O ácido acético é um líquido claro, com um odor pungente e azedo. Ele é produzido a partir do quê? Da fermentação bacteriana, sinteticamente pela oxidação total do etanol ou pela carbonilação do metanol. O ácido acético é usado na indústria química. O vinagre resulta da fermentação alcoólica seguida de uma fermentação acética. Nesse processo, o etanol é oxidado e transformado em ácido acético por um agente biológico em reação exotérmica. É por isso que o vinagre base é o vinagre de álcool, tá? Por causa do etanol que sofre esse processo. Etanol, álcool, né? Tudo a ver. A solução aquosa de ácido acético do vinagre de vinho, produzido pela catalisação da enzima, a alcooloxidase, produzida por bactérias Acetobacter. Algumas bactérias são utilizadas, né? São utilizadas na produção de antibióticos, substâncias produzidas por organismos que afetam o metabolismo das bactérias ou de bactérias. Os antibióticos não agem contra vírus e nem contra os fungos. Mais recentemente, as bactérias têm sido empregadas na engenharia genética para a produção de medicamentos, né, contra as doenças como a tuberculose, o tétano, a coqueluche, né, entre outros processos biotecnológicos. Aí já entra nanotecnologia também, né? Então são componentes pequenos, minúsculos, né, que nós não enxergamos. As bactérias, vocês sabem, elas também têm, né, tamanhos minúsculos que a olho nu você não enxerga, né? Então ela é utilizada em toda essa biotecnologia para os medicamentos, tá? Porque elas auxiliam contra as doenças. Então, professor, mas elas não fazem mal, não são parasitas? São também, como a gente viu. Mas elas também são mutualistas, elas também auxiliam, também fazem bem. Algo que faz bem para elas também pode fazer para a gente. Tá? Tudo depende da maneira que ela é empregada. Tá? A insulina humana e o hormônio do crescimento também são produzidos, né, por bactérias. A Escherichia coli, geneticamente transformada por meio de técnicas de engenharia genética. Tá? Então lá eu tenho, ó, ação dos antibióticos nas bactérias. Tá? Os antibióticos, eles são medicamentos usados para combater doenças causadas por bactérias. Eles agem de diferentes maneiras. Alguns, como a penicilina, bloqueiam a síntese da parede celular, levando a bactéria até a morte. Outros, como cloranfinicol e eritromicina e tetracilina, inibem a síntese das proteínas, atuam sobre os ribossomos, levando as bactérias à morte e bloqueando a sua infecção. Os testes do padrão de sensibilidade antimicrobiana são fundamentais para julgar o quê? A eficácia de um determinado antibiótico sobre uma bactéria específica. Dentre os testes
utilizados no antibiograma realizado em placa de Petri é o mais comum. Bactérias são semeadas em uma placa como um meio nutritivo específico a partir de uma suspensão. Bactérias mantidas em meio líquido. Então, os discos de antibióticos são colocados sobre este meio e a placa é deixada em uma estufa para um crescimento bacteriano. Após certo tempo, verifica-se que se a bactéria for sensível a determinado antibiótico, forma-se um ralo de inibição de crescimento em torno do disco contendo antibiótico. Então, nós temos aqui uma imagem, aí abaixo vocês podem ver, que representa bem isso aí, tá? Essa placa de Petri é um círculo, né, ovalzinho, a gente tem lá no laboratório, tá? Então, ó, imagem que mostra o antibiograma realizado na placa de Petri. Após a semeadura, foram colocados 4 discos de antibióticos diferentes e percebe-se que em volta de cada disco formaram-se os ralos de diferentes diâmetros, tá? O que indica maior ou menor sensibilidade da bactéria ao antibiótico. Nota que o disco superior esquerdo apresentou maior eficiência no combate a essa bactéria. Então, aqui é bem claro, ó, legal. Acompanha aqui na imagem comigo, pessoal. Ó, meu mouse, ó. Aqui, ó, em cima, tá vendo, ó? Quando ele fala superior esquerdo, ó, né? Na sua tela aqui, ó. Esse aqui tem maior efetividade. Olha o tamanho dele, ó. Ele é bem grande, né? Então, esse antibiótico, ele teve maior precisão. Porque essa camada branca, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui são bactérias. São formações, né? De bactérias ou formações epidemiológicas, ok? E aqui, ó, esse espaço maior, tá? Esse espaço grande significa que elas morreram, né? Ou seja, meus antibióticos, né, utilizados aqui, que são essas partes brancas, mesma quantidade, notem que eles têm os mesmos tamanhos, né? Eles, né, morreram. Então, aqui, maior, aqui teve pouco efeito, aqui foi o segundo colocado e aqui o terceiro colocado. Então, eu consegui fazer um teste com antibiótico. Professor, então é assim que eles testam, né? É assim que é feito o teste. Tá? Você submete a bactérias, né, ao antibiótico presente. Para vacina, injeção, mesma coisa, tá? A gente utiliza vários, ou tubos de ensaio, ou os próprios PETs para você fazer a reação, fazer o teste, para verificar se vai haver efeito ou não em relação à bactéria. Então, tem várias maneiras de eu testar isso, tá? Vamos lá. Doenças bacterianas, tá? Doenças bacterianas ou bacteriosas. Causadas por bactérias. E professor, ajeita o microfone. E afetar grande parte da população. Como ocorre com a meningite, a meningocócica e a cólera também. O tratamento da bacteriose implica o uso de antibióticos, né? É importante ainda salientar que o uso indiscriminado de antibióticos produz variedades resistentes a esse medicamento. Então, eu tenho lá cólera. Então, eu tenho o agente etiológico, né? O Vibrio cholerae, bactéria de tipo Vibrião, conhecida por Vibrião da cólera. Depois eu tenho o contágio, que é a injeção de água, alimentos contaminados pela bactéria. Geralmente o contágio ocorre pelas fezes eliminadas por pessoas infectadas. Eu tenho ainda os sintomas, que são relacionados às presenças das bactérias no interior do intestino, produzindo uma toxina que afeta as células intestinais, provoca uma grande perda de água e sais minerais, além de dificultar a absorção dos alimentos. O indivíduo contaminado tem diarreia acentuada, como fezes bem líquidas, os vômitos, né? E sem tratamento adequado pode ocorrer a morte por desidratação. Então, o corpo da pessoa, ele é... Desculpa, pessoal. Ele é totalmente desidratado quando ele está com cólera. Perde todos os líquidos, né? A profilaxia é o saneamento básico, lavar bem as frutas, né? E as verduras, a injeção da água fervida, que é a solução, tá, pessoal? Uso apenas de água tratada na fabricação de sorvetes,
sucos e refrescos, evitar a ingestão de frutos do mar, como ostras, mexilhões crus, tratamento dos doentes, né? E aí vai. O botulismo. O botulismo, né, que também é uma doença bacteriana, tem o seu agente etiológico, o Clostridium botulinum, o contágio, ingestão de alimentos contaminados com toxinas produzidas pela bactéria em alimentos enlatados e conservas artesanais. Esse micro-organismo vive no solo e pode infectar, né, alimentos manuseados e industrializados em condições precárias de higiene. Então, a limpeza ela é o primeiro ponto aí. Sintomas. A pessoa contaminada apresenta alterações neurológicas, cabeça e insuficiência para respirar. Tá? A profilaxia, o meio de solução. Não consumir os alimentos contidos em latas estufadas, que é o que eu já falei hoje, e ter cuidados, né, higiênicos aos processos de alimentos. Leptospirose, essa também é muito famosa, né? Então, o agente, né, as bactérias pertencentes ao gênero Leptospira, né, contágio com água, alimentos, solos contaminados com urina dos animais, os camundongos, os ratos, os bovinos, tá? Os suínos, os equinos, os cães e todos os animais selvagens. São ingeridos ou quando eles são alimentados ou quando em contato com fissuras ou rachadura da pele. Então, as bactérias Leptospira, né, em sua grande maioria, elas podem também penetrar no homem através das mucosas da boca, do olho e das narinas. A patologia causada por esse micro-organismo é mais comum em áreas rurais, mais possível de ocorrer nas áreas urbanas, em época de enchente, ou quando a urina contaminada, principalmente dos gatos, né, entra em contato com os alimentos. Quais sintomas que eu tenho? Febre alta, a náusea, o vômito, a urina escura, a hemorragia, né, digestiva, úlceras, por exemplo, né, lesões na pele, problema de respiração. E se a pessoa contaminada não receber os cuidados médicos a tempo, ela pode até morrer, tá? A profilaxia é o saneamento básico, o combate aos roedores, a vigilância sanitária de alimentos. A doença é comum em época de enchente, por isso uma das principais formas de prevenção consiste em evitar o acúmulo de lixo, que provoca o quê? O entupimento dos esgotos, né? E assim facilita as enchentes e o surgimento dos roedores. Então, normalmente, né, é uma doença que tem uma alta muito grande na época da chuva, a leptospirose, principalmente nos grandes centros, né, gente? A gente vê muita enchente. Você imagina, você vê aquelas casas todas inundadas, carros e tudo mais. As águas que estão ali, elas são totalmente tóxicas. Por quê? Aonde ela passou, ela trouxe urina, trouxe fezes de todos os animais, né? O que, em contato com o ser humano, né, vem trazer, assim, um rio de bactérias e, consequentemente, muito forte quando eu falo da doença, tá? Então, a época da chuva, principalmente nos grandes centros, nas metrópoles, é a época que mais eu tenho essas doenças de bactérias como um todo, né? Devido a esses fatores, tá? A tuberculose ainda, eu tenho agente etiológico, né, conhecido como bacilo de Koch, descoberto por Henry Hermann Robert Koch lá em 1882. O contágio, inalação das gotículas expelidas durante a fala, né, a tosse ou o espirro de pessoas contaminadas com a bactéria, tá? Mesmo a infecção ou mesmo contágio do SARS, né, do COVID. A bactéria atinge os pulmões, onde provoca infecções e pode, através do sangue, atingir também outros órgãos do corpo, tá? Página 46 aí, já estamos quase fechando aí o dia, tá, pessoal? Falta só 2 páginas. Então, ó, vamos lá. Ainda atinge o fígado, o baço, os rins, a medula óssea, o sistema nervoso, o indivíduo infectado apresentando febre, emagrecimento e, nos casos mais avançados, a tosse e a hemopotise. Maneira de se tratar: tratamento com
evitando os contatos com os indivíduos, né, contaminados, condições adequadas de moradia, alimentação e vacinação. A vacina, né, é a BCG. Já tomaram essa vacina aí? Já ouviram falar? A vacina BCG? Vocês lembram? Ou já tomaram? Ou lembram que tomaram? Eu lembro dela, mas eu não lembro se eu tomei já. Ela é uma vacina que provavelmente vocês tomaram quando era menor. Normalmente a idade de tomar essa vacina é entre os 2 e 8 anos de idade, né? Vamos colocar assim num período mais longo, tá? Maior. Tá? Então, geralmente é nesse período, né? O período mais forte aí dessa vacina. Ela dói demais, cara. Ela dói muito. E, eu não vou achar aqui, não. Vocês podem olhar o braço de vocês, ela é eterno, que é a sua cicatriz. Tá? Normalmente é tomada ou no direito ou no esquerdo, se você olhar aí, você vai ter uma cicatriz. É dela, cara. Tá? Ela fica aí. Eu tenho meu braço direito, então. Então você já tomou. Aí, ó, pronto, a prova é essa. No braço, exatamente, o braço direito em sua grande maioria, ó. Ela fica. Oi, pessoal. Tá ouvindo aí? Tá beleza? Tá de boa. Ah, tá. Meu fone tinha descarregado, tá? Tô usando externo agora. Vamos lá, vamos terminar aí. Febre maculosa. Agente etiológico, Rickettsia rickettsii, o contágio. Picada do carrapato, estrela, ou de suas ninfas, conhecidas popularmente como miquins ou vermelhinhos contaminados, tá? Os carrapatos são ectoparasitas de mamíferos como capivara, o boi, o cavalo e as aves em si. Tá? Um indivíduo contaminado apresenta manchas vermelhas no corpo. Usa carrapaticidas em animais, né? A maneira de eu prevenir aí, usar os carrapaticidas nos animais, né? Evitar carrapatos venham chegar até eles. Evitar caminhada em locais infectados pelos carrapatos. E não esmagar o ectoparasita preso ao corpo. Jamais, gente. Cuidado. Se você foi para o rio, normalmente você vai pegar numa região de rio, fazenda, sítio, né? Ou contar com o seu cachorrinho, né? Normalmente. O gato, ele tem uma aversão maior em relação a esses tipos de seres. Então, não retirem. Quando você tiver um carrapato no seu corpo, algo assim, né? Não retirem, não amassem, tá? É necessário você retirar ele de uma maneira com que ele não venha ficar esquisito no teu corpo, nem matar ele, porque mesmo assim ele pode fazer mal a você, tá?
Então, a melhor maneira, uma dica para matar esse ser é esquentar uma ponta de um ferro ou de um fósforo mesmo, né? E colocar nele para que ele saia sozinho, beleza? Então, muito cuidado. Ó, imagem mostra então, o carrapato estrela, vetor da febre maculosa após sua picada. Período de incubação da bactéria do corpo vai de 2 a 14 dias, que é o período comum, tá? O antraz ou o carbúnculo, né, que tem um agente etiológico como o Bacillus anthracis. O contágio, o carbúnculo, é uma patologia comum de animais herbívoros, selvagens ou domésticos. Pode afetar seres humanos e ocorre quando um homem entra em contato com esporos da bactéria. A infecção através da pele é a forma mais comum de adquirir essa doença. Os sintomas. O primeiro consiste no aparecimento de úlceras cutâneas. Quando a infecção por inalação dos esporos, os sintomas, né, de febre, dificuldade de respirar, morte, geralmente em 48 horas. Uma das evidências do antraz pulmonar é o alargamento do externo, outra forma de transmissão. Ingestão dos esporos, cujos primeiros sintomas se manifestam por dores abdominais ou diarreia. Profilaxia, isolamento e tratamentos dos doentes, como os antibióticos, inclusive a penicilina. Ainda eu tenho a Hanseníase, que é o agente etiológico, o Mycobacterium leprae, né, o bacilo de Hens. O contágio, contato com doentes. Sintomas, lesões na pele, mucosas, nervos, falta de sensibilidade, frio e calor. E, por fim, ainda, evitar o contato dos infectados e tratamento dos doentes. Depois eu tenho ainda a difteria, tá? Que tem como o agente etiológico a Corynebacterium diphtheriae. Contágio, gotículas de saliva eliminadas pela tosse ou fala. Sintomas, febre, tosse, dificuldades respiratórias ou ainda a ronquidão, tá? E ainda eu tenho o tratamento dos doentes, evitar os contatos, né, com infectados e a vacinação, beleza? Tétano, o agente etiológico, contágio, penetração dos esporos das bactérias em ferimentos de pele ou pelo cordão umbilical do recém-nascido cortado com instrumento não esterilizado. Sintomas, espasmos musculares, sendo o primeiro sinal. Ou trimos, ou seja, contração dos músculos mandibulares, não permitindo a abertura da boca, seguindo da rigidez de pescoço, costas, risos sardônicos, tá? Lá na última página ainda, eu tenho os espasmos dos músculos, a dificuldade de deglutição, rigidez muscular, complicações, laringe, diafragma, e a maneira de cuidar é nos cuidados durante o parto, a limpeza eficiente dos ferimentos causados por objetos sujos de terra, tá? Ainda eu tenho a febre tifoide, que é a ingestão de água e alimentos contaminados. Sintomas, lesões no intestinos, diarreia, vômito, cólica, febre. Nota que os sintomas em si sempre têm suas particularidades. Maneira de evitar contato com infectado, tratamento dos doentes e o saneamento básico, a limpeza, né, ela sempre está ali em voga. Ainda eu tenho a gonorreia, ou DST, que é causado por bactéria, a Neisseria gonorrhoeae, contato sexual, transmissão da mãe para o filho no parto, né, então tem essa transmissão vertical que a gente fala. Sintomas, dor urinar, corrimento uretral, secreção purpurenta. E a maneira de tratar, né, uso, né, de preservativos para prevenir e, posteriormente, consultas médicas, né, regulares. Sífilis, agente etiológico, é o pálido, atravessa meio de contato sexual, a sua transmissão, né, é transferido de maneira congênita também da mãe para o filho, né, por via, né, vertical. Sintomas, lesão na pele, nódulos, cancros, profilaxia, tratamento dos doentes, uso de alguns medicamentos, posteriormente também que não está aí, né. A pneumonia, causada pelo Streptococcus pneumoniae, né, ou diplocos também. Algumas formas de pneumonia são causadas por outros agentes, depende muito, talvez até como os vírus, né, fungos e outros em si. Então, ela é plural.
Contágio, gotículas de saliva, sintomas, infecção pulmonar. E a maneira da profilaxia, evitar o contato com infectados e tratamentos doentes. Então, eu tenho a meningite, que é o agente etiológico, contágio, gotículas de saliva, sintomas, inflamação das meningites, profilaxia, tratamentos doentes, evitando o contato com os indivíduos, né, que estão infectados. Eu tenho a endotifo, que são contágio, a picada do piolho, né, tem uma foto do piolho aí bem bonito, sintomas, febre, lesões da pele, dores no corpo, e o combate aos vetores, aos piolhos e às pulgas é a maneira de eu evitar isso aí, e aos ratos também. Tá? Então, a imagem mostra o piolho aí, o pedículos, né, o transdutor do tifo. Beleza. Feito isso, né, finalizado, né, depois vocês podem ler esse texto da conectividade aí. Quero que vocês façam, então, a atividade da página 49 até a 51, beleza? Página 49 até a página 51. Né? São perguntinhas, né, bem didáticas, tranquilo. E amanhã, né, nós temos aula novamente. A gente parte daqui. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Tenham um bom dia, uma boa semana e uma boa segunda aí. Abraços. Já pode sair, tá? Falou. Tá? Falou. E aí, Thiago, como é que tá as coisas? Bom demais, cara. Eu sei. Tá bom. Graças a Deus. Manda mensagem à tarde ali na bate-papo. Beleza, então. Falou aí, Thiago. Falou. Tchau, tchau, Vitória. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia, beleza? Tudo bom? Tranquilo?